Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Centro Espírita de Quari, Chico Xavier. Hoje, nossa mensagem de harmonização é do livro Agenda de Luz, psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Fé cristã. Se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Quando alguém deseja realmente auxiliar em favor de outro alguém, conserva a certeza de que a bondade de Deus doar-lhe-á os meios justos e lhe apontará o caminho. Jesus é o nosso modelo e guia, e encarnou para mostrar na prática toda a teoria de como ser uma pessoa melhor, como fazer o bem. Mesmo com toda a sua evolução espiritual, ele veio para o mundo e passou pelas necessidades características de um mundo de provas e expiações. Quando estamos caminhando, nós temos a falsa impressão de que somos mais que os outros, que o nosso sofrimento é maior, que as outras pessoas são ingratas. Mas nem sempre nós temos um olhar reflexivo sobre a gente mesmo. Jesus é a suprema sabedoria e que nós possamos ter esse discernimento de sempre lembrar que nós não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva e que Ele sofreu tudo isso com resignação, com sabedoria, que o exemplo dele possa nos acompanhar na nossa caminhada. Relembrando o que havíamos estudado na semana anterior, nas questões 713 a 715, nós vimos que a busca incessante por o excesso, ele resulta de um abuso das leis naturais e que pode ocasionar tanto doenças físicas quanto espirituais. Continuando o estudo das leis morais, lei de conservação, questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Interessante quando os espíritos citam que os vícios eles alteram a constituição. Por exemplo, se eu como 300 gramas de comida numa refeição e aí eu tenho gula, eu sempre quero comer mais. Se eu como uma vez 1 quilo de comida, no primeiro dia eu vou passar mal, eu vou querer vomitar, vou ficar com dor de barriga, mas se eu continuar todo dia comendo em excesso, o meu organismo ele vai se acostumar. Os meus órgãos eles vão dilatar e depois de um tempo, isso vai ser, entre aspas, normal. Vai ser normal eu comer 1 quilo e aí eu vou querer sempre comer mais para saciar essa gula, não essa necessidade. Isso serve para tudo: adultério, cobiça, riqueza, drogas. Quem tem tendência à ganância vai querer mais e mais como um vício. Se não tivermos o lado racional aliado ao espiritual, haverá sempre uma busca incessante para o que nós não precisamos. Isso se transforma numa bola de neve, em que cada vez mais eu quero estar mais satisfeita, cada vez mais eu quero o excesso, o prazer, e isso acaba ficando num patamar que é considerado natural, normal para a nossa vida, mas que desestrutura o nosso espírito, a nossa matéria, o nosso perispírito. Questão 717. O que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem um supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Uma coisa é você buscar o seu melhor por meio do trabalho e usando isso para sua evolução. Não é proibido ninguém querer melhorar de vida, comer uma comida gostosa, ter um certo conforto, mas o excesso desse sentimento, a busca só por isso, esquecendo a busca para a evolução moral, é que é um problema. O que os espíritos alertam é justamente isso, da busca desenfreada pelo supérfluo e
Isso acaba sendo agravado quando essa busca pelo supérfluo, por esse prazer, por esse excesso, acaba fazendo com que o ser humano passe por cima de outros para manter esse padrão. Então, o prejudicial é justamente o sentimento que envolve tudo isso. Kardec faz uma consideração. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a matéria. Então tudo é baseado no sentimento, no equilíbrio. Por isso que há pessoas com recursos financeiros que têm uma evolução moral maior e outros com poucos recursos, mas que trazem orgulho, inveja, egoísmo transbordando no coração. O que vale é o que você traz no coração e o que você faz com as oportunidades que Deus deu. Questão 718. Já no tópico sobre privações voluntárias e mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Nessa linha que nós estamos estudando, os espíritos eles alertam, o ser humano ele precisa sim cuidar do corpo material. O corpo material é o santuário que abriga o perispírito e o espírito. Uma boa alimentação, higienização adequada, cuidados com o corpo de forma geral é uma obrigação que temos com o Criador, pela oportunidade que nós estamos tendo de estar encarnados. Então, tudo isso é relacionado com a lei divina. Cuidar do nosso corpo material é cuidar também da criação de Deus. Questão 719. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Ou seja, cuidar de si, cuidar do seu bem-estar é salutar, é benéfico. O excesso de tudo isso é que é prejudicial. Com isso, a gente finaliza o estudo de hoje. Paz e muitas bênçãos e até a próxima semana.